Olá, boa noite para todos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês? Amados, nesta oportunidade, o nosso vídeo ele vai trazer um assunto bem diferenciado. Bom, o nosso vídeo hoje ele vai ser mais fundamentado na história. Nós vamos trazer o assunto aqui por um viés histórico, mas eu já vou lhes explicar. Ora, o cristianismo ele vem sofrendo severos ataques no YouTube, nas redes, nas mídias, né? E existe um canal, mas esse eu vou dizer o nome aqui, é Teologia Reversa. E vamos dizer, o discursador, o herege, o apóstata, chama-se Antônio Miranda, certo? E este Antônio Miranda, a maioria dos vídeos dele é negando a historicidade de Jesus. Isso porque Antônio Miranda, ele já foi um crente, ele mesmo já disse, parece-me que já foi da Assembleia de Deus, e com o passar do tempo ele se tornou então um ateu. Ele disse que é ateu, certo? Mas ele é mais do que um ateu, ele segue o miticismo. Então o que é que o miticismo ensina? Os miticistas é que Jesus é uma lenda, é uma construção teológica. Eles ensinam que o Novo Testamento é uma construção teológica, que nada do que o Novo Testamento narra de fato aconteceu daquele jeito, ele é uma construção teológica, tá certo? Então eles dizem que Jesus é um mito, é uma lenda, foi inventado por Roma. Roma foi quem construiu o Jesus teológico. O Novo Testamento é uma construção teológica de Roma. Então este é o posicionamento dos miticistas, entre os quais está Antônio Miranda, do canal Teologia Reversa. Então, este vídeo que eu estou fazendo aqui, queridos, é para refutar a heresia, a distorção de Antônio Miranda. Repito, este vídeo que eu estou fazendo aqui, ele tem como objetivo, ele vai ser endereçado a Antônio Miranda. Só se não chegar lá, mas eu estou fazendo este vídeo aqui, certo? E é para refutar Antônio Miranda, porque ele diz que Jesus é uma construção teológica. Ele diz que Jesus Cristo nunca existiu. Então, daqui eu já começo a prepará-los, ou preparar-vos, para este entendimento dele, de todos os miticistas, que não é só ele, certo? Tem um outro miticista também chamado Jason Ferrer, e ele já foi pastor da Igreja Batista. Então eles formam um grupo, eles têm um grupo lá, que eles fazem direto vídeos atacando o cristianismo, e a principal tática deles, prestai bem atenção, a principal tática deles é negar Jesus. Eles dizem que Jesus é um mito que nunca existiu. Então prestai bem atenção, a partir desta posição de negacionistas, em eles negarem a Jesus, a partir daí, tudo que está relacionado a Jesus, que possa servir de base para a historicidade de Jesus, tudo, repito, tudo o que está ligado à pessoa de Jesus, a tendência deles é negar, certo? A tendência deles é negar, e de fato eles negarão. Então, por isso é que eu disse que o vídeo hoje, ele tem um cunho mais histórico, certo? Talvez eu vá usar a Bíblia Sagrada, mas é pouco. E eu vou fazer uso aqui da obra de Flávio Josefo, certo? Eu vou usar aqui o livro de Flávio Josefo. Por que eu escolhi o livro de Flávio Josefo? É porque uma das obras usadas por Antônio Miranda em uma determinada live, em um determinado vídeo dele, foi o livro de Flávio Josefo, no qual eu também tenho e onde eu vou ler. E Antônio Miranda, ele usou exatamente o livro de Flávio Josefo para dizer que Jesus Cristo é um mito que nunca existiu. Certo? Então, eu vou ler para vocês, eu estou aqui no livro História dos Hebreus, editado pela CPAD, de Flávio Josefo, página 925, Antiguidades Judaicas, livro 20º ou livro 20, capítulo 8. Então entendam bem, eu vou fazer uma leitura aqui do fragmento onde Josefo faz menção a Jesus, certo?
E aqui nós vamos analisar se realmente Jesus faz, ou se José fez alusão a Jesus ou não. Nós vamos analisar se o Jesus aqui, o Jesus Cristo que Joséfo fala. Esse Jesus Cristo é o Senhor Jesus do Novo Testamento? Ou esse Jesus Cristo aqui é outro Jesus? Porque Antônio Miranda e todos os miticistas, eles vão dizer que este Jesus aqui, que eu vou já citar aqui nas palavras de Joséfo, não é o Jesus Cristo da Bíblia. E por que eles dizem isso? Como eu já lhe falei, eles negam a historicidade de Jesus. Então, se eles negam a historicidade de Jesus, qualquer uma referência a Jesus Cristo fora da Bíblia Sagrada, eles vão também negar. Eles jamais podem admitir, no caso aqui, Joséfo, eles jamais podem admitir que Joséfo fez alusão a Jesus Cristo. Para isso, eles vão distorcer o texto, eles vão dar um outro sentido, eles vão dizer que o Jesus aqui em questão não é o Jesus da Bíblia. Não é o Jesus do cristianismo, é um outro Jesus. Um dos argumentos deles é que eles dizem que o nome Jesus era muito comum, era muito usado ali nos dias de Jesus. O que é verdade, certo? Nomes como Yosef, ou seja, José, Tiago, Judas, Jesus, esses nomes de fato eles eram muito usados. Tá certo? Então, onde Antônio Miranda disser alguma coisa que faz sentido, eu também direi, faz sentido. Mas onde ele vacilar, e com certeza ele vacilou, eu vou detonar. Ok? Então vamos lá. O fragmento em questão é esse aqui. Querido. Ele aproveitou o tempo da morte de Festo. E Albino ainda não tinha chegado para reunir um conselho, diante do qual fez comparecer Tiago, irmão de Jesus, chamado Cristo. Somente esse fragmento, Tiago, irmão de Jesus, chamado Cristo. Então, a partir daqui, nós temos o quê? Uma referência a Tiago e a Jesus. Aí se pergunta, de acordo com a Bíblia Sagrada, Jesus ele tinha um irmão chamado Tiago? Tinha. Quando a gente vai ler, por exemplo, em Mateus 13:55, um dos 4 irmãos de Jesus chamava-se Tiago. Simão, Tiago, José e Judas eram os irmãos de Jesus. Mateus 13:55 e Marcos 6:3. Então, entre os irmãos de Jesus, havia sim um deles chamado Tiago. Então, vamos começar daqui. Quando Joséfo faz menção a Tiago, irmão de Jesus, isso está de acordo com o Evangelho. Os evangelhos, de fato, eles falam num certo Tiago, irmão de Jesus. Pois bem, mas o Antônio Miranda, qual é a distorção que ele vai dar aqui? Primeiro ele vai dizer que os nomes Tiago e Jesus eram muito usados, eram frequentes. Então, isto é verdade. Isto é verdade. Ok? Esta observação é verdadeira. Os historiadores sabem disso. Agora, a minha pergunta é o seguinte, agora, por que os nomes Tiago e Jesus eram muito usados? Isso serve de base para negar que aqui Tiago e Jesus não sejam os mesmos personagens bíblicos? Não serve. Repito, uma coisa é dizer que os nomes Tiago e Jesus eram correntes, eram muito usados na Palestina naqueles dias. Agora, daí, nós não podemos jamais negar, isso não serve de base para negar que Tiago, irmão de Jesus aqui, seja uma referência ao Tiago, de fato, e a Jesus bíblicos. Ok? Isso não é base. O máximo que pode se admitir é que, de fato, os nomes Tiago e Jesus, eles eram muito familiares, eram muito usados naquela época. Só isso. A partir daí, negar que Jesus aqui realmente seja Jesus Cristo da Bíblia, e negar que Tiago aqui seja Tiago, irmão de Jesus, o Tiago da Bíblia, carece de outras provas. Ou melhor, carece de provas. Então vamos continuar aqui. Para que você entenda aqui todo o raciocínio, eu vou ler todo o fragmento. E onde for oportuno, eu farei observações, refutações a Antônio Miranda e aí vai. Vamos lá. Morrendo Festo, eu vou ler bem aqui, vou ler bem aqui, é melhor, que eu transcrevi tudo isso. Ó. Morrendo Festo era governador da Judéia,
Nero, que era o imperador romano, deu o governo da Judéia a Albino, que veio a ser o governador. E o rei Agripa tirou o sumo sacerdote de José para dá-lo a Anano, sumo sacerdote, que veio a ser sumo sacerdote. Anano, o sumo sacerdote, o pai, foi considerado como um dos homens mais felizes do mundo, pois gozou quanto quis dessa grande dignidade. E teve 5 filhos. Quem eram os 5 filhos de Anano? Ninguém sabe, certo? Que José só disse que ele teve 5 filhos, que a possuíram também, ou seja, o sumo sacerdócio, depois dele. O que jamais aconteceu a qualquer outro. Anano, o sumo sacerdote, um dos de que nós falamos agora, era um homem ousado e empreendedor da seita dos saduceus, que, como dissemos, são os mais severos de todos os judeus e os mais rigorosos no julgamento. Ele, Anano, sumo sacerdote, aproveitou o tempo da morte de Festo, que era o governador da Judéia, e Albino, atual governador da Judéia, ainda não tinha chegado, para reunir um conselho, diante do qual fez comparecer Tiago, irmão de Jesus, chamado Cristo. Ok? Então, até aqui nós vamos fazer algumas considerações. Tiago, irmão de Jesus, chamado Cristo. Um dos argumentos levantados contra a historicidade de Jesus por Antônio Miranda, ele vai observar o seguinte: Tiago, irmão de Jesus, chamado Cristo. Ele vai dizer o seguinte: Tiago, irmão de Jesus, Cristo. Vamos lá. Ele vai trabalhar a palavra Cristo. Então, a observação dele é o seguinte: a palavra Cristo, no hebraico é Mashia, ok. Mashia, no grego é Christos, ok. Que é traduzido, ou melhor, que Christos significa ungido, ok. Então, o Antônio Miranda ele vai dizer o seguinte, que Jesus, aqui na verdade, é um sumo sacerdote, porque os sumos sacerdotes, eles eram ungidos. Quando Flávio José diz Jesus, chamado Cristo, ele está dizendo o seguinte: Jesus, o sumo sacerdote. Então, Antônio Miranda ele faz uma distorção, porque ele tem que fazer isso, porque ele nega a historicidade de Jesus. Então, na sua cabeça, ele vai inventar qualquer coisa, qualquer desculpa para distorcer, para negar que aqui seja Jesus. Ele vai ter que inventar alguma coisa. Então, o que foi que ele bolou, o que foi que ele encontrou? Que a palavra Cristo aqui não é nome próprio, não é um nome. A palavra Cristo aqui, ela funciona como uma indicação de um título dos sacerdotes, título esse que eles... Pronto, que os sacerdotes, todos os sacerdotes ou sumos sacerdotes, eles eram ungidos. É claro que em Israel, quem eram os ungidos? Reis, profetas e sacerdotes. Sim. Poderia se chamar um rei de ungido? Sim. Poderia se chamar um sacerdote de ungido? Sim. Poderia se chamar um profeta de ungido? Sim. Porque eles eram ungidos. A unção, então, cabia a profetas, sacerdotes e reis. Certo? Então, vamos lá. Tiago, irmão de Jesus, chamado Cristo. Então, ele observa aqui que a palavra Cristo aqui não é um nome. Certo? Não é um substantivo próprio, não é um nome de pessoa. Ele bota aqui Cristo como se fosse o quê? Um adjetivo, uma qualidade do sumo sacerdote. Ou seja, o Cristo aqui está relacionado à posição sumo sacerdotal. Então, para Antônio Miranda, esse Jesus aqui não é Jesus da Bíblia, Jesus Cristo, mas é Jesus, o sumo sacerdote. Em contrapartida, eu vou levantar aqui um contra-argumento e vou mostrar como este argumento ele é falacioso. Vou mostrar para vocês, a partir de agora, como se desmonta este argumento falacioso de Antônio Miranda, o herege, do canal Teologia Reversa. Vamos lá, nós temos que analisar também uma outra palavrazinha antes de Cristo. Certo? Qual é a palavra? Chamado. Olha o que José diz, ó. Tiago, irmão de Jesus, chamado Cristo. Chamado. Esta palavra chamada, chamado, ela, no grego, nós lemos, ó, onomazontan, ó, onomazontan.
ela encontra-se por cerca de 280 vezes na obra de Joséfo. E eu pesquisei quase que todas. Na maioria das vezes, veja bem, na maioria das vezes não, nas 280 vezes que aparece esta palavra, onomatzotan, o sentido é de cognome, ou seja, um segundo nome. Ou seja, o que é que Joséfo está dizendo aqui, meus irmãos? O que ele está dizendo é isso, ó. Do qual fez comparecer Tiago, irmão de Jesus, chamado Cristo. Essa palavra chamado, já disse para vocês que no grego é onomatzotan, ela pode ser traduzida, e é de fato traduzida em outras partes, na própria obra de Joséfo, como cognominado. Como exemplo, eu vou dar bem aqui uma para vocês aqui, ó. Quando a gente vem aqui para o parágrafo 853, na página 924, olha o que é que se diz aqui, ó. O rei Agripa deu em seguida o sumo sacerdócio a José, cognominado Cabi, filho de Simão, sumo sacerdote. Ó, a palavra cognominado é escrita da mesma forma, onomatzotan. Então veja que esta onomatzotan, esta palavra onomatzotan, que consta 280 vezes na obra de Joséfo, ela, sim, ela pode ser traduzida por chamado, e chamado quer dizer cognominado. Ou seja, o que é que eu quero dizer para vocês? A palavra Cristo aqui é um cognome, ou seja, é um segundo nome. O primeiro nome é Jesus e o segundo nome, o cognome, é Cristo. Então eu estou lhe provando aqui, à luz do original grego, certo? Porque eu pesquisei esta palavra que consta 280 vezes, onomatzotan, e onomatzotan, ela pode sim ser traduzida como chamado ou cognominado. E a maior prova é que eu tenho aqui, ó, o rei Agripa deu em seguida o sumo sacerdócio a José, cognominado Cabi, filho de Simão, sumo sacerdote. Então, é preciso que se observe todos esses detalhes. É preciso que leve-se em conta o seguinte, que o termo Cristo, ele é acompanhado, ele é antecedido de chamado. O que é que José está dizendo? Ó, Tiago, irmão de Jesus, chamado Cristo, ou seja, cognominado Cristo. Então, Cristo aqui é um cognome. Era assim que Jesus chamava-se, o Cristo. E, de fato, o Novo Testamento muitas vezes se dirige a Jesus como o Cristo. E aqui o que José está dizendo é que Jesus era cognominado, era chamado, era conhecido como o Cristo. Então, Cristo aqui é um cognome, é um substantivo próprio, queridos. Cristo aqui nada tem a ver com a unção sumo sacerdotal. Ou seja, esse Jesus aqui é o Jesus Cristo da Bíblia, não o Jesus sumo sacerdote, conforme diz Antônio Miranda. Mas por que Antônio Miranda diz assim? Porque ele tem que negar, ele tem que dar um outro sentido, porque ele nega a historicidade de Jesus. Se Antônio Miranda, por algum momento, viesse a dizer, não, aqui realmente é Jesus, o Cristo da Bíblia, estava desmontado todo o seu argumento. Ele estaria lutando contra ele mesmo, ele sabe disso. E jamais ele vai admitir, jamais Antônio Miranda ou qualquer outro miticista ou qualquer outro que negue a historicidade de Jesus, jamais eles vão admitir que Jesus aqui é o Jesus Cristo da Bíblia. Daí eles vão dar um outro sentido, ok? Mas esta parte aqui eu já refutei. Por quê? Porque a palavra chamado no grego é onomatzotan, consta 280 vezes e é traduzido por cognome, ou seja, o sentido aqui é de cognome, um segundo nome. Substantivo próprio, nome de pessoa, é um segundo nome, e daí é traduzido por cognominado. Ou seja, como é que nós poderíamos traduzir melhor? Tiago, irmão de Jesus, cognominado Cristo. Pronto, meu irmão. É só consultar a obra de Joséfo no original grego que eu tenho. A obra de Joséfo. A obra de Joséfo em grego eu tenho, por isso é que eu estou dizendo aqui para vocês. Então vamos continuar aqui. Irmão de Jesus chamado Cristo. Outra coisa que eu quero dizer para vocês. Tiago, capítulo 1, e versículo 19, Paulo disse que não viu outro senão a Jesus, ou senão a Tiago, irmão de Jesus, ou irmão do Senhor.
O Antônio Miranda, quando você vai para Tiago 1,19, veja bem, olha a tática dele. Quando ele vai, se você mostra para Antônio Miranda, e o que você diz de Tiago 1,19? Tiago ali é um texto histórico, foi escrito realmente por Paulo. E Paulo ali faz referência a Tiago, irmão do Senhor, irmão de Jesus. Você sabe o que Antônio Miranda vai dizer? Não, a expressão irmãos ali é irmão na fé. O que ele está dizendo era que Tiago era irmão na fé de Jesus, não era irmão sanguíneo. Não, meu irmão. A palavra irmão ali no grego é adelphos. É claro que Antônio Miranda ele vai dizer que esta palavra adelphos ela é usada para irmão na fé. Sim, adelphos pode também significar irmão na fé. Pode. Mas eu quero lhe dizer que o sentido primário, ouça bem, o sentido primário de irmãos, que no grego é adelphos, o sentido primário, raiz, é irmão na carne, irmão de sangue. Depois, de acordo com o texto, é que nós vamos saber se este irmão é um irmão na carne, irmão de sangue, ou irmão na fé. E quando Paulo diz Tiago, irmão de Jesus, ou irmão do Senhor, ele está falando de irmão, irmão na carne. Irmão e irmão na carne mesmo. Tal como esta palavra adelphos aparece em Mateus capítulo 13:55. E não estão entre nós todos os seus irmãos, adelphoi, irmãs, kai, adelphas. Aí lá cita-se os irmãos de Jesus, Tiago, Simão, Judas e Tiago. Simão, Tiago e Judas. São 4, eu esqueci do outro aqui. Eu vou mesmo para o texto aqui, para não dar nenhuma ratada. Mateus capítulo 13, ó. Mateus capítulo 13, olha o que diz aqui, ó. Vamos ver. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José, Simão e Judas? Ó, Tiago e José e Simão e Judas. Então, se não existisse, meus irmãos, prestai bem atenção. Se na Bíblia Sagrada não constasse entre os irmãos de Jesus um chamado Tiago, com certeza o Antônio Miranda ele ia dizer, veja que na Bíblia Jesus não tem nenhum irmão chamado Tiago. Mas como felizmente na Bíblia consta que Jesus tinha um irmão chamado Tiago, então qual é a falácia dele? É dizer que este Tiago aqui era outro Tiago, não era o Tiago da Bíblia. Assim como ele vai dizer que Jesus aqui era um sumo sacerdote, por isso que aqui Jesus é chamado de Cristo. Por quê? Porque para ele, Cristo aqui indica o ofício sumo sacerdotal deste Jesus. Mas aqui eu estou detonando, refutando esta falácia, este ensino falacioso deste crápula, deste herege chamado Antônio Miranda. Ok? Deste cara chamado Antônio Miranda, que de forma desonesta, de forma sagaz, de forma, sim, desonesta, ele engoda, ele engana muitos incautos. Pessoas que não conhecem a Bíblia Sagrada, pessoas que não conhecem a patrística, pessoas que não têm os escritos que nós temos aqui. Então, ele consegue enganar. Ele consegue arrebanhar boa parte de gados, de pessoas que não estudam, que não tenham conhecimento. Então, vamos lá. Tiago, irmão de Jesus. Vamos lá. Fez comparecer Tiago, irmão de Jesus, chamado Cristo, e alguns outros. Acusou-os de terem desobedecido às leis e os condenou ao apedrejamento. Vamos lá, queridos. A outra argumentação de Antônio Miranda, eles vão dizer o seguinte: Joséfo aqui diz que Tiago foi condenado ao apedrejamento. Aí ele vai dizer com o peito cheio de mentira. Ele vai dizer o seguinte: olha, aqui nós já vemos uma contradição com o relato da patrística sobre Tiago, irmão de Jesus. Aí ele vai puxar aqui, por exemplo, Eusébio de Cesareia, que cita, e ele vai dizer que, na citação de Eusébio de Cesareia, que Eusébio de Cesareia sim cita,
Tá certo? A morte de Tiago, ele vai dizer o seguinte, que Egésipo, falando sobre a morte de Tiago, diz que Tiago foi, na verdade, lançado do alto do templo para baixo e não foi apedrejado. Então, Antônio Miranda, ele enche o peito. Ele diz, olha, meus queridos, aqui está uma contradição. Não pode ser o mesmo Tiago, porque o Tiago da Bíblia, de acordo com os pais da igreja, ele morreu porque foi atirado do templo para baixo. E aqui Joséfo diz que ele foi apedrejado. Então, há uma contradição, então esse Tiago não é o mesmo. Então, vamos lá. Primeiro eu vou perguntar aqui para o herege Antônio Miranda, esse apóstata. Eu vou perguntar para Antônio Miranda e para todos os miticistas, para todos aqueles que negam a historicidade de Jesus e dizem que Joséfo aqui não faz alusão a Jesus. Eu pergunto para você, Antônio Miranda, você considera o testemunho aqui de Joséfo verdadeiro? Você considera. Só que você diz que o Tiago e o Jesus aqui mencionado não é o Tiago e o Jesus da Bíblia. Sua explicação é que o Tiago aqui é outra coisa, que não tem nada a ver com o Tiago da Bíblia, como o Jesus aqui para você é um Jesus sumo sacerdote, não é o Jesus Cristo da Bíblia. Agora eu pergunto para você aqui, Antônio Miranda, mas você foi para o testemunho de Egésipo, citado por Eusébio de Cesareia. Vamos lá. Você diz que o testemunho de Egésipo, quando fala da morte de Tiago, diz que Tiago foi arremessado do templo. Ele morreu porque foi arremessado do templo. Então você diz o seguinte, aí nós temos já uma contradição porque não é o mesmo. Porque Joséfo disse que ele morreu apedrejado. Já Egésipo diz que ele foi lançado de cima do templo. Então são dois Tiagos diferentes. Quem não conhece as obras, e eu quero lhe dizer aqui, senhor Antônio Miranda, que eu tenho a obra aqui, ó. Quem não conhece a obra vai ficar embelezado com o teu argumento, vai ficar enfeitiçado, vai virar um papagaio e vai repetir o que você está dizendo, da mentira que você está dizendo. Você é um mentiroso. Mas vamos lá. Eu quero trabalhar em cima deste teu argumento aqui, Antônio Miranda. Suponhamos que seja verdade, que há uma contradição nos relatos. Agora eu pergunto, você aceita o fragmento aqui de Joséfo como genuíno? Você aceita, você não aceita que esteja em questão o Jesus e o Tiago bíblico, mas você aceita o fragmento. Agora eu lhe pergunto, já que você usou o testemunho de Egésipo, citado por Eusébio de Cesareia, você aceita a historicidade do relato de Egésipo, citado por Eusébio de Cesareia? É isso aí, Antônio Miranda. Você citou o testemunho de Egésipo, citado por Eusébio. Você aceita a historicidade do testemunho, assim como você aceita a historicidade aqui de Joséfo, do relato de Joséfo, sobre a morte de Tiago, irmão de Jesus? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Eu vou mostrar para todos a sua incoerência. Ora, um testemunho só pode combater outro se ambos forem históricos. Como assim? Se você aceita a historicidade do fragmento aqui de Joséfo, então você só pode citar o outro fragmento patrístico, ele só tem peso contra esse aqui se você aceitar que o outro é histórico. Se você aceitar que o outro é histórico, aí sim, tem peso você jogar contra esse, tem peso. Ok? Tem peso. Agora, se você não aceita o testemunho citado por Joséfo sobre Egésipo, que fala sobre a morte de Tiago, se você não aceita aquilo como história, mas você mesmo assim joga, você está apenas querendo enganar o povo. Você apenas está querendo enganar, porque a partir do momento que você não aceita o fragmento como histórico dos pais da igreja sobre a morte de Tiago, e você joga contra isso, você está sendo fraudulento, você está enganando as pessoas. Mas tudo bem, já que você citou o testemunho, eu pergunto. O testemunho lá dos pais da igreja que fala que Tiago foi lançado de cima do templo para baixo. Você aceita ele? Se você aceitar, eu vou lhe dizer o seguinte, então você vai ter que aceitar o restante, porque junto com o fragmento lá, diz, eu vou perguntar para você, você sabe por que foi que os judeus lançaram Tiago do templo para baixo, você sabe? Você sabe. O que não sabe são os seus seguidores, mas eu vou dizer, o fragmento lá, também lá diz que ele foi lançado de cima para baixo porque ele confessou abertamente para todo mundo que Jesus era o Messias. E por isso eles ficaram com raiva e disseram, nós fizemos besteira, fizemos
Na verdade, tipo assim, nós vacilamos pedindo este homem para dar testemunho e jogaram ele lá de cima para baixo. Então, se você aceita, se você jogou aquele testemunho contra Joséfo, você acha que é válido, que tem peso, pois aceite todos os outros ingredientes. Então, você obrigatoriamente vai ter que aceitar que Jesus é um ser histórico, porque lá se faz menção a Jesus. Agora, se você não aceita que Jesus é histórico, por que você citou o fragmento lá? Por que você citou o fragmento patrístico? Se você não aceita que Jesus é histórico, eu estou primeiro trabalhando, te refutando nisso aqui. E aqui eu vou continuar dizendo que você é um mentiroso e vou lhe mostrar como você citou o fragmento em partes. Mas o fragmento da patrística, o fragmento de exégese, ele confere com o que diz Flávio José. Eu vou ler agora. Vamos lá. Eusébio de Cesareia, certo? Eu vou ler aqui, Eusébio de Cesareia. Estou aqui na coletânea patrística. Eu vou ler aqui citar apenas a página 107. Olha o que diz aqui, ó. Vamos começar daqui. Os supramencionados escribas e fariseus colocaram a Tiago no pináculo do templo e gritaram-lhe: ó justo, em que devemos todos confiar? Tendo em conta que o povo se ilude na sequela de Jesus, o crucificado, anuncia-nos qual é a porta de Jesus. Respondeu-lhes em alta voz: por que me interrogas sobre o Filho do Homem? Ele está assentado no céu à direita do supremo poder e virá sobre as nuvens do céu. Muitos, inteiramente convictos, exaltavam o testemunho de Tiago, com as seguintes palavras: Hosana ao filho de Davi. Então, por sua vez, os escribas e fariseus diziam uns aos outros: fizemos mal ao povo, fizemos mal ao provocarmos tal testemunho em favor de Jesus. Subamos, pois, e joguemo-lo para baixo, a fim de que os outros se intimidem e não creiam nele. Então, o Antônio Miranda ele citou até aqui, jogado para baixo. Vamos continuar. E exclamaram: ó, até o justo enganou-se, e realizaram a profecia de Isaías: eliminemos o justo, porque nos incomoda, colherá o fruto do seu procedimento. Então subiram e jogaram o justo para baixo. Então, Antônio Miranda ele diz que esse testemunho aqui conflita com o de Joséfo. Só que o Antônio Miranda, o herege, ele não te contou que a narrativa continua. A narrativa continua. Vamos lá. E diziam uns aos outros: apedrejemos a Tiago. Como? Apedrejemos a Tiago. Não, mas o que é que Joséfo diz lá? É que Tiago foi apedrejado. Então, há conflito nos testemunhos? Não. Joséfo simplesmente não contou a parte que ele foi jogado do templo para baixo. Mas Joséfo lá diz que Tiago, sim, ele foi apedrejado. Tiago, irmão de Jesus, foi apedrejado com outros. Confere, sim. Então, Antônio Miranda, ele está mentindo para você e eu estou aqui desarmando totalmente este herege, esse filho do diabo, esse filho das trevas chamado Antônio Miranda. Por quê? E por que eu não passo a mão? Por que eu não aliso ele? Porque, de fato, ele é um mentiroso. Eu não posso ficar calado diante de um mentiroso, de um cara desse que vem para o YouTube fazer vídeos contra os cristãos, contra o cristianismo, munido de mentira, se passando por verdadeiro. Um cara desse que é um mentiroso. Este vídeo tem que chegar até ele. Se você assistiu até aqui, encaminhe este vídeo para o herege Antônio Miranda. Tá bem aqui, ó. Vamos continuar. E diziam uns aos outros: apedrejemos a Tiago, o justo. E começaram a apedrejá-lo, porque Tiago não morrera ao ser jogado para baixo. Agora eu pergunto aqui para você, o testemunho aqui diz ou não que Tiago foi apedrejado? Diz. Está contradizendo José? Não, meu irmão, não está contradizendo. Mas este voltou-se, pôs-se de joelhos e disse: suplico-te, Senhor Deus Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Eu vou continuar. Enquanto assim o apedrejavam, um dos sacerdotes dos filhos de Recabe, filho de Recabim, acerca dos quais dá testemunho, o profeta Jeremias gritava: parai, o que fazeis? O justo reza por vós. Então um deles, um pisoeiro, tomou o bastão com o qual batia os tecidos, golpeou a cabeça do justo, que assim completou o martírio. Foi sepultado no mesmo lugar
junto ao templo, e até hoje seu túmulo se vê perto do templo. E foi verdadeira testemunha diante dos judeus e gentios de que Jesus é o Cristo. E logo Vespasiano o sitiou. Aí aqui continua Joséfo. Tudo isso consta na longa descrição de Egésipo. O que ele narrou aqui, ele diz que consta na descrição de Egésipo, em consonância com a de Clemente de Alexandria. Tiago era de fato admirável e tão afamado entre todos os outros por sua justiça, que até os judeus prudentes acreditaram ter sido o seu martírio causa do imediato cerco de Jerusalém, o qual, em sua opinião, não tivera outro motivo a não ser o sacrilégio perpetrado por ele. Agora vamos continuar aqui. Joséfo, aqui, ele vai fazer menção a Joséfo. Joséfo não hesitou em testemunhar esses fatos por escrito, referindo-se textualmente. Estas coisas, porém, sucederam aos judeus em castigo do crime contra Tiago, o justo, irmão de Jesus, apelidado o Cristo, pois os judeus o mataram, apesar de ser um homem justo. Bom, é claro que, veja bem, neste fragmento aqui, Joséfo, quando ele diz assim, estas coisas, porém, aconteceram aos judeus em castigo do crime contra Tiago. Lá no livro de Joséfo, ele diz assim, por causa de João o Batista. Você vai ver História dos Hebreus, página 838. Só que quando a gente vem aqui, vamos continuar aqui, anota igualmente esta morte no 20º livro das Antiguidades. Ele continua falando de Joséfo, com as seguintes palavras: César, tendo notícia da morte de Festo, enviou Albino à Judéia como procurador. Ora, Ananos, o jovem, de cuja elevação ao sumo pontificado, já falamos, era de maneiras arrogantes e em extremo ousadas. Além disso, pertencia ao partido dos saduceus, que, conforme mostramos, não ou são os mais cruéis de todos os judeus nos julgamentos. Com tais exposições de ânimo, Ananos julgou ser a morte de Festo boa oportunidade para realizar seu plano. Enquanto Albino estava ainda de viagem, convocou o Sinédrio e fez com que comparecesse perante ele o irmão de Jesus, denominado o Cristo. Está bem aqui, denominado o Cristo, ou cognominado o Cristo. Tiago era seu nome, e outros mais. Acusou-os de transgressores da lei, condenando-os à lapidação. Ora, meu irmão, está bem aqui, queridos. O que Joséfo aqui transcreve aqui, ele está transcrevendo textualmente o testemunho de Flávio Joséfo. E eu pergunto aqui para você, Flávio Joséfo, ele diz que Tiago foi apedrejado. E Egésipo também diz que Tiago foi apedrejado. A diferença é que Flávio Joséfo, ele não diz, ele não consta a parte, que Tiago foi lançado do alto do templo. Enquanto que Egésipo, ele diz, só isso, mas ambos dizem que Tiago foi apedrejado. Então, queridos, eu quero lhe mostrar aqui a falácia do Antônio Miranda, certo? Quero lhe mostrar aqui a falácia do Antônio Miranda, ele está lhe enganando. Então, vamos lá. Esse ato desagradou muito a todos, eu estou lendo aqui em Joséfo agora. Os habitantes de Jerusalém, que eram piedosos e tinham verdadeiro amor pela observância de nossas leis, mandaram secretamente pedir ao rei Agripa que ordenasse a Anano, que era o sumo sacerdote, nada mais fazer de semelhante, pois o que ele, Anano, fizera, não se podia desculpar. Alguns deles foram à presença de Albino, que era o governador da Judéia, e então tinham partido de Alexandria, para informá-lo do que se havia passado, e dizer-lhe que Anano, sumo sacerdote, não podia nem devia ter reunido aquele conselho sem a sua licença. Ele, Albino, aceitou estas desculpas e escreveu a Anano, sumo sacerdote, encolerizado, ameaçando mandar castigá-lo. Agripa, o rei, vendo-o tão irritado, tirou-lhe de Anano o sumo sacerdócio, que exercera somente durante 4 meses,
e a deu a Jesus, filho de Daneu. Aqui prestai bem atenção. O herege, o enganador Antônio Miranda, lembra, ele quando chega lá em que diz Tiago, irmão de Jesus, o Cristo, ele diz que aquele Jesus Cristo ali é Jesus, o sumo sacerdote. Ele faz com que aquele Jesus, chamado Jesus Cristo, que é o Jesus da Bíblia, seja o mesmo Jesus, filho de Daneu. Porque esse Jesus aqui, filho de Daneu, de fato, ele é sacerdote. É o que diz aqui, ó. Agripa, o rei, vindo tão irritado, tirou-lhe, ou seja, de Anã, o sumo sacerdote, o sumo sacerdócio, que exercera somente durante 4 meses, e a deu a Jesus, filho de Daneu. Então, este Jesus aqui, de fato, ele é sumo sacerdote. Agora, eu pergunto para vocês, sejam honestos. O que tem a ver, textualmente falando, o que tem a ver Jesus, o sumo sacerdote, filho de Daneu, com Jesus, o irmão de Tiago? Nada a ver. O texto, aqui eu estou sendo sincero para você, irmão. Estou sendo sincero para você. Me diga, aqui no texto, aqui, eu vou voltar aqui para José, me diga aqui, ó, onde eu leio bem aqui, ó, para reunir um conselho diante do qual fez comparecer Tiago, irmão de Jesus, chamado Cristo. O que tem a ver esse Tiago, irmão de Jesus? O que tem a ver aqui, ó, Jesus, o irmão de Tiago, aqui, o que tem a ver esse Jesus, Cristo, Jesus chamado Cristo, com o Jesus, filho de Daneu? O que tem a ver? O Antônio Miranda, ele vai dizer o seguinte: Jesus, filho de Daneu, era sumo sacerdote. E os sumos sacerdotes, eles eram ungidos. E a palavra ungido, no hebraico é Machia, que no grego é Christos, que significa ungido. Logo, o Jesus aqui em questão era um Jesus ungido, era um Jesus sumo sacerdote. Veja, isto é um argumento falacioso. É claro que a palavra Cristo, que no hebraico é Machia, a palavra Cristo ou Machia significa ungido. Mas eu já mostrei para você que a palavra Cristo aqui, ó, Tiago, irmão de Jesus, chamado Cristo, a palavra Cristo aqui é um nome próprio. É um cognome. Por quê? Porque aqui antes de Cristo nós temos chamado Cristo. E a palavra chamado no grego é onomazontan. Consta 280 vezes e se traduz por cognominado. Cristo aqui, na verdade, é um cognome. Não é um título. Cristo aqui é um cognome, é o segundo nome. Jesus Cristo. Esta é a verdade, é um substantivo próprio. Cristo aqui é um substantivo próprio e é um cognome. Ok? De forma nenhuma, quando Jefferson diz Jesus chamado Cristo, ele está dizendo Jesus, o sumo sacerdote. Não. Joséfo, ele não está dizendo que este Jesus é o mesmo Jesus aqui, filho de Daneu. Isto é uma invenção de Antônio Miranda e de todos os miticistas. Ok, queridos? Isto é uma invenção. E por que isso? Porque eles querem, a qualquer preço, eles vão fazer de tudo, meu irmão, para distorcer não somente a Bíblia Sagrada, mas distorcer testemunhos históricos em favor da historicidade de Jesus. Ora, como eles não podem negar este fragmento aqui, porque eles são obrigados a aceitar, porque a academia, os acadêmicos, todos os acadêmicos aceitam como genuíno esse fragmento que eu li aqui em Joséfo. Então, como o Antônio Miranda não pode negar a historicidade desse fragmento, a veracidade desse fragmento, então ele vai distorcer. Ele vai dizer que não existiam muitos Jesus e muitos Tiago. O Tiago em questão aqui não é o Tiago da Bíblia. O Jesus aqui não é o Jesus da Bíblia. Não, esse Jesus aqui era um Jesus sumo sacerdote. Esse Jesus aqui é o Jesus sacerdote filho de Daneu. Mas no fragmento, irmão, aqui nada tem a ver. Não tem. Isso aí é uma construção maléfica da cabeça do Antônio Miranda. Então eu fiz este vídeo porque eu vejo que eles tripudiam sobre muitos cristãos. E a maioria dos cristãos que vão debater com Antônio Miranda, eles não têm conhecimento à altura. Esta é a verdade. Eles não têm um conhecimento à altura para combater aquele herege.
Mas eu, em nome de Jesus Cristo, na graça de Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu estou combatendo este herege. Não porque eu seja alguma coisa, não. Mas porque Deus me deu a graça. Deus me deu habilidade. Deus me muniu de ciência. E graças a Deus eu tenho os livros que o Antônio Miranda cita, por parte de forma distorcida, eu tenho aqui, ó. Flávio Josefo, eu tenho, tá certo? Tem uma outra versão, Antiguidades Judaicas, de Flávio Josefo, uma outra versão que foi publicada agora no Brasil, tá certo? Tenho aqui, ó, Eusébio de Cesareia, que o Antônio Miranda citou apenas, até onde Josefo diz que Tiago foi, ou melhor, que Tiago foi jogado do templo para baixo. Ele só leu até aí, mas eu mostrei para vocês o restante do relato, que quando ele foi jogado, ele não morreu, então apedrejaram a Tiago. Então mostrei para vocês todo o relato de Eusébio de Cesareia, que não conflita com o relato de Josefo. Josefo diz que Tiago foi apedrejado. Eusébio de Cesareia também diz claramente, citando Egésipo e Clemente de Alexandria, os dois testemunhos, que Tiago foi apedrejado. E, pasmem, Eusébio de Cesareia, o último testemunho dele é exatamente o de Flávio Josefo. Então, Eusébio de Cesareia, ele citou Flávio Josefo. Textualmente, meus irmãos. Então, se você puder fazer este vídeo chegar ao canal Teologia Reversa do herege Antônio Miranda, faça. Eu vou endereçar ele, eu vou ver, eu não sou muito bom, mas eu vou endereçar isso, eu vou tentar mandar para ele e vou fazer este vídeo chegar. Mas se você puder chegar, você que está me assistindo, se você puder mandar este vídeo, fazer esse vídeo chegar ao Teologia Reversa do Antônio Miranda, faça. Aqui é a mais contundente refutação que o Antônio Miranda está recebendo, meu irmão. E você que está tendo a oportunidade, talvez, de me ver pela primeira vez, de ouvir, compare. Vá lá no canal do Antônio Miranda, onde ele diz que é uma farsa o testemunho flaviano, e compare os argumentos dele aqui em cima do testemunho flaviano, compare com o que eu estou lhe dizendo e veja quem é que está com a razão. Mas eu lhe digo que ele está distorcendo. E eu mostrei aqui. Mostrei por A mais B que ele está distorcendo, ok? Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe, agora e para todo sempre, meu irmão. Amém.